O tema da nossa mensagem hoje: como manter a paz de Deus, ou como manter a paz com Deus. O texto que nós vamos ler, Filipenses 4, de 1 a 9. O pastor lerá, os irmãos poderão acompanhar em silêncio. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Que Deus possa iluminar nossas mentes para receber a sua palavra. Irmãos queridos, o principal tema de toda essa passagem é a paz de Deus que habita no coração do crente e a presença do Deus de paz com o crente. A paz de Deus e a presença do Deus de paz. Nessa passagem, Paulo apresenta pelo menos 2 passos que o crente deve dar para manter a paz de Deus dentro do seu coração, na sua vida e no meio da comunidade cristã que é a igreja. Eu quero acentuar, irmãos, que esta passagem fala aos crentes e não aos incrédulos. O incrédulo não tem paz com Deus. Só pode ter paz com Deus quem já foi justificado pela fé em Jesus Cristo, conforme nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz com Deus é para quem já foi declarado justo por Deus através da fé em Jesus. Não através da sua própria justiça, mas através da fé na justiça de Cristo. Então, a questão é a seguinte: uma vez que temos a paz de Deus, nós temos essa paz, como mantemos essa paz? Como manter a paz? Porque há momentos que crentes perdem essa paz. Como manter? Vou destacar 2 passos que Paulo nos ensina. Primeiro, nós mantemos a paz com Deus ao permanecermos firmes no Senhor. Paulo diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então eles precisavam permanecer firmes,
firmes no que Paulo já havia ensinado por doutrina, por palavras, também através do seu exemplo. No versículo 9, Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Façam isso, permaneçam firmes nisso, e o Deus de paz será convosco. Então, irmãos, observem que era uma condição, é uma condição para que o Deus de paz esteja conosco e entre nós. Claro que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, mas aqui está a falar da presença abençoadora de Deus, a presença ativa de Deus, a presença que transforma e abençoa a nossa vida. Se uma pessoa quer a presença ativa, abençoadora de Deus na sua vida, precisa estar firme na doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo e também pelos demais apóstolos. Os irmãos que estão a estudar o livro de Atos, vamos falar sobre isso no próximo domingo, creio, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então devemos perseverar, devemos estar firmes. A expressão estar firme significa estar de pé, persistir, perseverar, permanece firme, apesar dos ataques dos inimigos. Permanece firme, sem importar qual seja a prova ou a tentação. Mas a questão é a seguinte: o que deve fazer um crente para permanecer firme? Ou para estar firme? Como faz um crente para estar firme? O apóstolo Paulo diz: estai assim firmes no Senhor. Firmes no Senhor. É no Senhor que está a nossa força. Mais adiante, Paulo também diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, não por mim, mas naquele que me fortalece. Então, irmãos, precisamos buscar forças no Senhor, fortalecer-nos no Senhor. E como fazemos isso? Primeiramente, através da oração. Que oração é contato com Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo diz: antes as vossas petições, antes de tudo, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. O que Paulo está a dizer é que no lugar da ansiedade, no lugar da preocupação, devemos colocar a oração. Não estejais inquietos por coisa alguma. No lugar disso, coloquem a oração. Irmãos, isso é importante porque a inquietação ou a ansiedade tem um potencial tremendo de abalar a nossa firmeza. Muitos crentes vacilam, oscilam na fé e alguns até caem porque vivem demasiadamente ansiosos pelas coisas dessa vida, o afã da vida, a preocupação da vida, os problemas da vida, as ansiedades fazem com que o crente vacile, com que ele não permaneça firme.
E o antídoto para isso é a oração. Paulo diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. E o resultado é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, a oração também é o nosso veículo de comunhão com Deus. É através da oração que entramos em contato com o Senhor, que entramos na comunhão do Senhor. E se queremos permanecer firmes no Senhor, precisamos ter vida de comunhão com o Senhor. A comunhão com Deus também é estabelecida através da leitura e obediência da palavra. Então, além da oração, também temos a palavra, a Bíblia. Nenhum crente permanecerá ou conseguirá permanecer firme se não estiver fundamentado e bem firmado na palavra. Por isso, irmãos, a importância da nossa escola bíblica dominical, por isso a importância desse culto onde o pastor prega a Bíblia, por isso a importância do nosso culto de quinta-feira, onde estudamos a Bíblia, porque nenhum crente, eu tenho convicção disso, conseguirá permanecer firme se não estiver bem fundamentado e bem firmado na palavra. O Senhor Jesus reforça essa verdade na parábola dos dois homens que construíram cada um uma casa para si. A maioria aqui conhece muito bem essa história. Decidiram construir suas casas. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Qual foi a casa que permaneceu firme? Construída sobre a rocha. E Jesus comparou o homem que construiu a sua casa sobre a rocha com a pessoa que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Ouve e obedece. Portanto, se queremos permanecer firmes e mantermos a paz com Deus que excede todo entendimento, precisamos edificar a nossa vida na obediência à palavra. Outra atitude, irmãos, para permanecermos firmes no Senhor, é estar sempre a pensar no Senhor. Paulo diz nesse texto que nós lemos: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, principalmente no Senhor. Pensar no seu amor leal, no seu cuidado constante para conosco, na sua fidelidade. Devemos também ter o pensamento na gloriosa salvação que nos concedeu, salvação por graça. É muito importante para a nossa firmeza no Senhor mantermos sempre, em toda e qualquer circunstância, o nosso pensamento, o nosso foco no Senhor. Seja nos dias de glória e regozijo, o meu pensamento deve estar no Senhor. Nos dias de tristeza e aflição, a minha mente deve estar focada no Senhor, na sua graça, no seu amor leal. O crente que tira o foco do Senhor, seja qual for a circunstância, em qualquer circunstância, está fadado a não permanecer firme no Senhor. Ah, porque caiu, porque não permaneceu firme? Tirou o foco do Senhor. Os irmãos lembram de Pedro, quando Pedro estava a caminhar seguro sobre o mar agitado, as ondas, mas Pedro tinha o seu foco em Jesus, ele caminhava sobre as águas do mar, mas de repente começou a afundar. Quando foi que ele deixou de caminhar firme sobre o mar e passou a submergir? Quando foi? Quando tirou os olhos de Jesus e colocou o seu foco nas circunstâncias, nas ondas, no vento, no mar. Aí começou a submergir, porque tirou o foco de Jesus. Então, o crente que ora, o crente que medita
na palavra de Deus para obedecer, não é para simplesmente adquirir conhecimento, para obedecer, para praticar. O crente que mantém a sua mente e pensamento durante todo o dia no Senhor, está firme no Senhor, será fortalecido pelo Senhor. O crente deve caminhar diariamente com o Senhor, ter a sua mente nas coisas do Senhor, nas coisas que são puras, boas, honestas e honrosas. Isso dá ao crente a sensação de que o Deus de paz está com ele. O Deus de paz que dá ao crente o poder para vencer todas as provas e tentações. Então, irmãos, se queremos manter a paz de Deus e termos a presença do Deus de paz ativa sempre conosco, precisamos permanecer firmes no Senhor. O segundo passo, mantemos a paz com Deus quando vivemos em paz com os nossos irmãos, quando há paz entre nós. Isso é fácil de compreender. Não existe paz se as pessoas brigam entre si, não há paz se as pessoas estão em guerra, em conflito, e no lugar onde há conflitos, onde há ataques pessoais, desentendimentos, queixas, disputas, Deus não pode estar presente. Eu lembro-me de um pastor muito engraçado, lá do Nordeste do Brasil, cearense. Ele, numa reunião, né, ele contou para nós que estávamos ali, que ele estava numa reunião de pastores, aquela reunião santa, só homem de Deus, aquela reunião pura, e os pastores começaram a discutir entre si, a brigar, a gritar. Chegou até a haver ofensas pessoais, uma desavença tremenda. Aí, de repente, o que estava a dirigir a reunião disse: vamos orar. Eu vou pedir o pastor Antônio, que estava a contar o caso, vou pedir o pastor Antônio que ore ao Senhor. Vamos pedir a presença do Senhor entre nós. E o pastor Antônio disse assim: eu não quero estar aqui, vou mandar que Jesus venha nessa bagunça aqui, nesse conflito. Jesus não está presente, não adianta. Se não há paz, se não há união, se não há unidade, se há conflito, em vão vamos rogar pela presença do Senhor. Porque no lugar onde há conflitos, onde há ataques, não pode Deus estar presente. Deus não habita num ambiente onde há conflito, onde há desavenças, onde há brigas, onde há confusão. O apóstolo Paulo sabia disso perfeitamente. E então trata de resolver um conflito que havia entre duas senhoras ativas na igreja, mas que estavam em conflito e que possivelmente aquele conflito estava a influenciar a outras pessoas da igreja. Porque um conflito entre duas pessoas quase provavelmente atinge outras pessoas, parentes, amigos que tomam partido. Então o conflito não é apenas entre dois, outras pessoas são envolvidas. E naquela igreja, a fonte do conflito e perturbação eram duas senhoras, Evódia e Síntique. Evódia e Síntique. Então Paulo escreve o seguinte: rogo a Evódia, ou melhor, rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores,
cujos nomes estão no livro da vida. Eram mulheres de Deus, mulheres honradas, mulheres que trabalharam pelo Evangelho, mas que estavam ali agora em conflito entre elas. E o que Paulo faz para resolver esse problema? Primeiro, ele pede que essas senhoras coloquem seu foco no Senhor e no serviço do Senhor. Ele lembra que elas já haviam trabalhado com ele na obra do Senhor, elas eram servas do Senhor e deviam colocar o seu foco no Senhor e na missão que era comum às duas. Elas haviam trabalhado com Paulo no Evangelho, haviam contribuído para o crescimento da igreja, então que se concentrassem nisso e não nas discórdias que estavam a haver entre elas. Não deviam colocar o foco nas coisas que estavam a provocar a discórdia, mas colocar o foco no serviço, na missão que ambas tinham. Se as pessoas têm a sua mente focada no Senhor, em como agradar e servir ao Senhor, se for essa a sua preocupação real, se está ocupada em cumprir a sua missão por amor ao Senhor, não terá tempo para brigas e divisões, porque o meu foco está na obra, o meu foco está no Senhor, o meu foco está em agradar ao Senhor. Paulo também reconhecia a importância, irmãos, de haver na igreja pessoas com espírito conciliador e reconciliador. Era importante. Então Paulo diz o seguinte: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo aqui se dirige a um homem, não sabemos o nome dele, mas Paulo chama de meu verdadeiro companheiro, não se sabe quem é, mas certamente era uma pessoa influente, uma pessoa respeitada na igreja, respeitada na comunidade e que tinha um espírito reconciliador, era um pacificador. E Paulo pede a esse homem, a essa pessoa, que ajude essas duas mulheres na reconciliação. Irmãos, é importante, como é importante termos gente assim na igreja. Gente que, ao invés de colocar mais lenha no fogo, joga água para apagar o fogo. Porque tem alguns que colocam mais lenha, né? Mais lenha. Gente que ama e se preocupa profundamente com a unidade da igreja e com os demais irmãos. Então Paulo encarrega esse homem de promover a paz entre essas irmãs. E Paulo tinha ou apresenta duas razões para isso. A primeira razão era porque essas duas eram trabalhadoras no Evangelho. Haviam ajudado a Paulo, a Clemente, a outros na igreja. Então elas deviam ser chamadas a continuar a servir ao Senhor e não a brigar entre si. Portanto, esse reconciliador devia exercer todo esforço possível para salvar e manter a unidade dessas irmãs. A segunda razão é que as duas tinham seus nomes escritos no livro da vida. Estavam a brigar aqui, mas iam conviver para sempre no céu. Paulo diz, cujos nomes estão no livro da vida. Então eram irmãs em Cristo, pertenciam à mesma família, a família de Deus. As duas haviam sido salvas por Jesus e iam morar eternamente no céu com Jesus. Apesar do pecado de estarem em conflito,
eram verdadeiras crentes e por isso se devia fazer todo esforço possível para restaurá-las. Irmãos, 2 passos importantes para mantermos a paz de Deus e a paz com Deus e o Deus de paz entre nós. Primeiro, permanecer firmes no Senhor, através da oração, da meditação e obediência na palavra e de uma mente focada no Senhor. Essas coisas estabelecem comunhão com o Senhor e só uma vida de comunhão com Deus, com esse Deus de paz, consegue ter a paz que vem do Senhor. Manter a paz com os nossos irmãos e entre nossos irmãos. Sem paz com o próximo, não há paz com Deus. Nessa mesma carta, irmãos, Paulo diz aos Filipenses que Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Então, se tens dificuldade nisso, peça a Deus que te ajude. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Em outras palavras, é Deus quem cria em nós a motivação para obedecer tudo que nos é ensinado na sua palavra e ao mesmo tempo nos dá o poder para obedecer. Ele dá a motivação, ele dá o querer e dá o poder. Portanto, irmãos, a minha oração ao terminar essa mensagem é que Deus possa dar-nos um coração realmente disposto a obedecer, que nos ajude a permanecer firmes no Senhor e unidos em amor. Assim, o Deus de amor e de paz estará conosco e viveremos em paz com Deus e com os nossos irmãos. Amém?